Eu sou um nômade, fiel como os pássaros migratórios. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aterrissagem, a mais uma viagem de Vassoler. Nós continuamos aqui na Polônia, essa formidável pátria dos ancestrais do meu pai Tadeu. E ainda estamos na cidade de Torunha, a cidade natal de Nicolau Copérnico. Vocês veem aqui, ó, o hotel Ibis Budget, onde a Larissa, minha irmã, e eu ficamos hospedados. E olha quem temos aqui, Carlos Gorjal. Dzień dobry, dzień dobry. Bom dia, Carlos. Bom dia, Larissa. Tudo bem? Bom dia. Tô assistindo aqui ao Carlos fazendo o protocolo inverno. É o seguinte, Carlos Gorjal, nós iremos hoje na Rocinante, que é o carro aqui do nosso querido Carlos Gorjal. Iremos daqui de Torunha até Poznan, uma cidade importantíssima para a história mundial. Essa cidade polonesa de Poznan. Vocês vão ver o Carlos contando sobre o advento os primórdios do computador, o Enigma em Poznan. Tá aqui, ó, o hotel de onde nós estamos saindo, o carro de Carlos Gavazzi, Carlos Gorjal. Tá aqui o poçante, a Rocinante, e nós vamos agora viajar até Poznan. Cerca de 2h30 de viagem. Ao longo da estrada mostrarei a vocês paragens polonesas. Pronta, Larissa, para viagem? Pronto. Tudo certo? Carlos está por aqui. Tchau, tchau, Torun. Olha, tá tudo bonitinho, tudo coberto de neve, temperatura tranquila. E vamos então com aqui Carlos Gorjal. Olha aí, o piloto Carlos Gorjal tá aqui para vocês, o piloto. Olha aí, ó, bem equipado, todo equipado. E vamos lá, gente. Viagens de Vassoler. Tchau, Torun. Um forte abraço. Valeu, valeu. A cidade, ó, o Carlos jogou água aqui. Ai, desculpa. Não, afoga. O Carlos foi limpar o vidro, veio água na minha mão. Vambora. Viagens de Vassoler aqui com o piloto Carlos Goriowski. Continuemos viagens de Vassoler. Pessoal, estamos aqui na autoestrada. Carlos Gorial, piloto, aqui conosco. E a gente tá aqui, ó, a 133 quilômetros de Poznan. Olha aí como tá. Tá um tapete branco aqui ao lado, ó. Nevou tudo. A Larissa aqui atrás. Ó a Larissa, ó a Larissa ali atrás, ó. Dormiu, Lari? Já me dá um soninho aqui, ó. Então, Carlos Gorial tá aqui do lado, Larissa, dormiu um pouquinho. A gente tá a uns, como eu disse, 133 quilômetros de Poznan. As estradas aqui na Polônia, parte delas ainda não duplicada, como no Brasil, parte duplicada. A qualidade da pista é ótima. São estradas públicas, Carlos? São estradas estatais? São estradas estatais, sim. E para vocês verem, né? Cadê pedágio? O Carlos não tem pedágio. O Carlos falou que para cruzar a França você precisa comprar um banco, porque você vai pagando um monte de pedágio. Mas aqui a Polônia, ó, não vamos pegar, se Deus quiser, nenhum pedágio aqui, ó. E a qualidade do asfalto muito boa, tá? Muito boa aqui com vocês. Nós temos essas árvores estilo coníferas, estilo araucárias, que, como eu estava dizendo a Larissa, gente, é uma vegetação daqui do leste da Europa, que nós também vimos nos países bálticos, a Estônia, a Letônia e a Lituânia. E isso vai até o coração da Sibéria, gente. Ó, aqui, ó, aqui para vocês, ó, mostrar para vocês essa vegetação aqui, ó. A gente pega o expresso transiberiano na Rússia, passa por Irkutsk, capital da Sibéria Oriental, passa por Krasnoyarsk, passa por Novosibirsk, capital da Sibéria Ocidental, e ainda tem essa vegetação maravilhosa, né? Só que na Rússia fica taca, 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 a bitola do trem passando, olha aqui a placa, ó, e não passa, ó, e fica essa vegetação, ó, limite de 100. O Carlos falou que na Polônia tem uma coisa que também está acontecendo no Brasil, isso é um fenômeno mundial, né? É o famoso, visite tal país e ganha uma multa.
que passa de 50 por hora para 70 por hora, para 90 por hora, desce para 70 e a gente fica nessa arbitrariedade. Tá aí, ó, para vocês aqui, Estrada da Polônia. Vamos chegar a Poznan daqui a pouco, daqui a 1h15 diz aqui o GPS, né? O Google Maps, o GPS, 1h15, pouco mais de 100 quilômetros. E continuemos nas viagens de Vassoler, uma inusitada viagem de carro, que o Vassoler ou é de trem ou é de ônibus, com o famoso Flixbus. Mas estamos aqui de carro com o nosso querido Ayá. Placa, estamos a 127 quilômetros de Poznan. Aqui tem uma discrepânciazinha com o GPS, mas tá aí pra você. Olha só, gente, que belo prado aqui, ó, pra vocês. Tem cerca aqui, ó. Olha esse viaduto, caminhãozaço passando aqui, ó, por sobre a estrada. Viagens de Vassoler. A Polônia, um país para padrões europeus. A Polônia é um país grande, né? Menor que a Alemanha, mas grande. Tá aí pra vocês, gente. Continuemos viagens de Vassoler no coração da pátria ancestral do nosso pai Tadeu, a Polônia. Caminhem conosco, viajem conosco, pessoal, aqui por essas belas paragens polonesas. Olha aí, ó. Vejam só a visão que nós temos aqui. Um tapete branco. E o Carlos dizendo para nós, né, que essas terras aqui todas têm proprietários, né, não são terras estatais. Geralmente, né, essas terras à beira de rodovias são eventualmente desapropriáveis, né, para obras, para expansão, para duplicação. Bom, mas também, né, especulação imobiliária às vezes pode comprar terras justamente próximas a estradas para esperar com lobby político. Fazem até lobby, viu, Carlos? Vão lá, fazem lobby. Ah, não, desapropria. Por quê? Aí vai pagar uma poupuda indenização, né? Tá aí pra vocês. Olha aí, que bonito, ó, a imagem lá. Olha que bonito aqui, ó, pra vocês. Estamos chegando, ó, mais 50 quilômetros aqui, estaremos em Poznan. Nova cidade depois de termos passado por Varsóvia, por Gdańsk, por Torunha. Agora vamos para Poznań. Poznań. Esse N é difícil de pronunciar, né? Enfim, Poznań. Então, essa é a cidade, a nova. A Larissa, conta aqui pro pessoal, filha, da Praça Renascentista em Poznań. Ontem de curiosa eu fui ver umas fotinhos. Tem a igreja mais antiga da Polônia. Olha só, Carlos, que legal. E a Praça Renascentista. Tô louco pra ver. Pode falar, filha, fala. E era bem colorida, né? Nossa, linda. Mas agora veremos ao vivo. A Larissa já entendeu o negócio da declinação do genitivo, que é a igreja de Świat Piotra, Świata Pavla, que é a igreja de São Pedro e São Paulo. Tá aí pra vocês, nas viagens de Vassoler, piloto Carlos Goriowski, com sua luva de Ayrton Senna, piloto brasileiro. Carlos, piloto de aviões, gente. Falei pro Carlos que nós vamos ter que... Foi. E aí, Carlos, mas nós vamos dar uma pilotada lá perto de Lisboa ou não? O cara já não tem qualificações aeronáuticas. Já faz tempo que não tem trânsito, né? Olha aí, gente, Poznan chegando, ó, vocês viram aí, Warszawa, 319 quilômetros para Warszawa, que é a capital polonesa, onde nós estivemos aqui com as viagens de Vassoler, ó. Tá aí para vocês. Olha só essa paisagem bonita. Imaginem uma imensidão multiplicada por 50. Essa é a Rossiyska Federacja, a Federação Russa. Olha, bonita essa imagem aqui, ó, das steppes, dessa pradaria polonesa. Por isso, gente, por essas e por outras, as duas por três, a Rússia queria tamponar o acesso ao seu país com a Europa do Leste, porque olha o que a Europa do Leste é uma pradaria. Militarmente, Carlos, olha as tropas fluindo aqui, ó, e vão que vão.
As 2x3, elas cruzam essa pradaria aqui e chegam à Rússia. Tá aí, gente, olha que estado, um tapete aqui, tá um dia ensolarado. Continuemos nas viagens de Vassoler para vocês. Estamos chegando a Poznan. Olha a neve, para vocês. Quase a entrada aqui, pessoal, de Poznan. Olha essas árvores que tem, parecem tufos de algodão. Olha que coisa doida, vou mostrar aqui para vocês. Nunca vi na vida esse tipo de árvore. Vai passar aqui, ó, para nós. Olhem só, pessoal. Vê se vocês reconhecem, ó. Aquela só com Olha só. O Carlos mostrando, ó. Tem uma árvore ali, ó. Só tem um aqui, ó. Só tem um tufo. Mas aqui mais atrás. Curioso aqui. Bom, é isso. Na próxima tomada a gente já vai estar instalado lá em Poznan. Já estamos praticamente, ó. Tá 11 quilômetros agora do hostel onde a gente vai ficar hospedado. E daqui a pouquinho, então, para nós e para vocês na próxima tomada, a gente vai singrar Praça Renascentista de Poznan, multicolorida. Vamos para a primeira igreja católica na Polônia, para vocês verem a antiguidade disso. Olha aí, gente, as placas aqui da Polônia. E estamos chegando, pessoal. Então vamos lá. Estradas muito boas aqui na Polônia. Eu a garanto, né? Eu a garanto. São estradas muito boas aqui na Polônia. Carlos Gorial, exímio motorista, cauteloso, tranquilo, sossegado, num carro cujo motor aí, se precisar arrancar, a coisa vai que vai. E a gente tá aqui, ó, nesse cruzamento, ó, para nós chegarmos a Poznan. Continuemos viagens de Vassoler aqui na Polônia. Até já em Poznan. Pessoal, estamos aqui no centro de Poznan, nova cidade polonesa das viagens de Vassoler. E a cidade já se mostra aqui para nós como sumamente maravilhosa. Olhem aqui para vocês esse edifício. Olha aí, gente. 15 para meio-dia. E eu mostro para vocês o edifício da Câmara Municipal aqui em Poznan, no coração da Polônia. E eu já vou dizer para vocês que Poznan, esse aqui não é apenas o coração de Poznan, como o coração da própria Polônia, e não por força de expressão. Poznan é o local de nascimento histórico da Polônia, e eu vou explicar isso para vocês ao longo do vídeo. Mas vejam aqui, ó, esse edifício renascentista dos mais bonitos que eu vi aqui na Europa, um edifício do século XVI, salvo engano, que foi modelado pelo arquiteto italiano Giovanni Quadro, que vivia aqui em Poznan, né? Que havia se estabelecido por aqui. Nós temos esse edifício formidável e tem uma história pitoresca para contar a vocês. Parece que o mandatário de Poznan, que é o primeiro centro político e religioso da Polônia. Por quê? Porque o rei Mieszko, aí eu preciso depois pegar a consultoria do nosso querido Carlos para ver se eu tô... Aqui está Carlos Gorial, Larissa está aqui comigo, Carlos Gorial, o piloto. Carlos, Mieszko é M-I-E-C-S-Z-K-O, Mieszko. Como é que se pronuncia? CZ, Mieszko. Isso. Mieszko. Esse foi o primeiro rei da Polônia aqui, que foi cristianizado por influência da sua esposa Dobrava, que era tcheca. E aqui, a Basílica de São Pedro e São Paulo é a primeira igreja católica da Polônia. O que se diz também, o Carlos estava conversando sobre isso com o Carlos, as informações que eu obtive, estudando aqui sobre Poznan, é que Poznan justamente é o centro da polonesidade, vamos dizer assim. E parece que é a única cidade da Polônia mencionada no hino polonês, né?
Aí o Carlos vai buscar isso? Eu sei parte do hino, mas curiosamente não. Vocês, não a Larissa pode perguntar, olha gente, hoje em dia para esse tipo de consulta, o chat GPT é bem interessante. Larissa pode perguntar se a Poznan é a única cidade polonesa mencionada no hino da Polônia. Bom, então é o seguinte, ó, o que se diz, vocês estão vendo ali, ó, duas cabras em litígio, tá aqui para vocês, e ao meio-dia, sobre o relógio aqui dessa maravilhosa Câmara Municipal, que tem os ícones, os reis da Polônia aqui, da região de Poznan, lembrando, né, que a centralização do Estado-nação é uma construção moderna recente, e a Polônia remonta à época feudal e havia os vários reinos, o reino de Poznan, o reino de Cracóvia, o reino de Varsóvia, e depois houve a unificação. Mas a questão é que um mandatário de Poznan, reza a lenda, queria comer uma carne nobre, só que depois o cozinheiro acabou vendo que não havia essa carne e ele foi atrás de duas cabras, olhem só, as duas cabras que estão aqui, ó. Essas cabras acabaram dando um perdido no cozinheiro, fugiram e acabaram vindo até aqui, ó, à frente da Câmara Municipal e se chifraram mutuamente. Ao invés de o mandatário demitir o cozinheiro, ficar bravo com ele, não. Na verdade, ele achou cômica a situação e quis reproduzir. Tem uma escultura de cabra. A gente acabou de chegar, ó. Tem o ringue de patinação ali, tem essas casinhas, a gente vai passar, com estilo muito próprio, peculiar, que emula, por exemplo, o que aconteceu já em Torunha, o que vai acontecer em Wrocław. Nós vamos... A próxima cidade polonesa das viagens de Vassoler vai ser Wrocław. E aí ao meio-dia, ó, certinho ao meio-dia, sobre aquele relógio vão aparecer as duas cabrinhas e vão emular a briga aí. Elas vão se chifrar reciprocamente. Por hora, gente, ó, a gente tá aqui com 10 para meio-dia. Olhem esse edifício, que coisa maravilhosa. Nós temos aqui, ó, os mandatários, os reis poloneses, ali, século XVI, 1555. Vejam que belíssimo edifício aqui. E as cabrinhas, ó, deixa eu mostrar para vocês. Olhem só, estão aqui, ó, para nós. E são as primeiras imagens, ó. Nós chegamos agora há pouco, 2h30 de vinda por estradas tranquilas aqui da Polônia. E estamos aqui para mostrar a vocês, olha aí, que bela praça, hein, Larissa? Eu consultei o chat GPT. Vamos ver o que a Larissa vai dizer com a inteligência artificial. Que sim, que na versão inteira do hino, Poznan é a única cidade mencionada, mas que geralmente aqui, quando o hino aqui na Polônia é tocado, executado, eles não colocam a música completa. O Brasil também tem mesma coisa. Na versão reduzida, não inclui a parte que cita Poznan, mas... Na versão completa, sim, só Poznan. Sim. Então tá aí, gente, ó. Essa é a Rynek Główny, que é a Praça do Comércio. E vocês já entenderam, a gente falou nos vídeos anteriores das viagens de Vassoler, que essa dimensão da Praça do Comércio visava estabelecer um ponto onde os mercadores oriundos de várias regiões podiam chegar às cidades muradas feudais ou modernas e apresentar suas mercadorias da primeira rota da seda, de outros pontos. E aqui nós estamos numa região que tem entrecruzamento que vem do Báltico, numa região que faz o entrecruzamento da Europa do Leste com a Europa Ocidental, do Mar Negro com o Mar Báltico, da Ásia com a Europa. Então tá aí, ó, o pessoal começa aqui, ó. Vamos chegar quase meio-dia e daqui a pouco vai ter aqui a vinda das cabrinhas, ó. O pessoal vai se posicionando aqui, ó, para assistir, ó. Os turistas como nós, os visitantes aqui de Poznan vão se posicionando para poder assistir a esse espetáculo. Mas que edifício deslumbrante, multicolorido, com uma vivacidade italiana, latina, que já que os povos eslavos são mais circunspectos, muito bonito, vivaz.
com essa cúpula? Fala, Fia. Aqueles números no relógio é o ano 1782. Não, na verdade, então, é boa pergunta, porque na verdade o ano tá colocando 1555. Esse edifício é do século XVI. Tem dois relógios, no outro relógio tem outros números, né? É interessante. Isso depois valeria a pena dar uma pesquisada, porque aqui, ó, não são os números, né? 3, 6, 9 e 12, né? Que seriam a marcação de cada quarto de hora, tendo uma hora, obviamente, 60 minutos, né, pessoal? Então tá aí, ó, o pessoal começa a se juntar para tirar belas fotos das cabrinhas. Depois a gente, ó, Carlos Gorial. Carlos, você sabe por quê? Ó, esse é comprou uma touquinha? Tak. Ah, maravilha. Zapominał moje. Ah, entendi. Esqueci a minha. Sim. Esqueci a minha. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe por que tem a marcação daqueles números 1782 e não 36912? A Larissa perguntou, é uma boa pergunta. Na verdade, ó, o ano de fundação dessa Câmara Municipal. 1782. Mas 1780. Não, não sei dizer por quê. Coisa, então. Não, então. Mas aqui o prédio é do século XVI, meados do século XVI, né? Tá aí. Tá aí pra vocês, ó. Olhem só, o prédio, enquanto nós não temos aí o badalar do meio-dia, ó, eu vou mostrando aqui a vocês. Vejam, gente, as várias cores aqui fizeram um rink de patinação. Não sei se acho que estão começando a desmontar esse rink de patinação que ficou mais aqui pro Natal. Vejam que linda a praça, nós vamos certamente contorná-la. Importante dizer que Poznan, diferentemente de Torunha, que é uma cidade pequena, 60 mil habitantes, Poznan, na região metropolitana, já chega a 1 milhão de habitantes, mas só a cidade 500 mil, então é uma cidade, claro, para além aqui da cidade velha, que nós tanto amamos singrar, tem todo um edifício antigo, tem toda a parte recente. Então vamos lá, gente, eu vou esperar aqui o meio-dia para fazer o vídeo das viagens de Vassoler. Continuemos. 이제 한 달은 예열인가 봐. 예열 5초 남았습니다. 열린다. Estão abrindo as comportas das cabrinhas para elas brigarem. Vamos ver. Meio-dia. Poznan, Polônia, viagens de Vassoler. 아니 뭔데 저렇게 웅장하게 작은 애들. 저기 염소예요? 예, 이제 얘네들 이제 돌 거야. 우리 보고 있는 애 도는 거 아니야? 아, 12번째 박나? 12번 박는 건 줄 알았는데. 오! 점점 나오고 있어. 나오고 있어요. 점점 나오고 있어. 이마트 나오네. 저기 실제 불고 있어요. 아, 언니 불고 있네. 진짜네. 아, 저게 일인 거예요, 저번에. 오, 점점 나와요. 수제다. 여기 한 번 더 해주세요. 염소 엄청 많이 나왔어. 오, 돌았다. Olha lá, vão se engalfinhar as cabrinhas. É o mito se confundindo com a realidade quando ritualizado. 또 저기서 본다. Por séculos e séculos, com a passagem do tempo. Amém. 하루에 한 번만 더 가면 되잖아요. 나도 방금 그 생각했는데. 아, 설마 저희가 하겠지? Viagens de Vassoler. 너무 대단한 느낌이에요. 근데 뭘 이겨? 오늘 촬영 좋으시네. 한 번 더 한다. 저 끝에 가도. 소라님들은 이게 지금 재밌는 거잖아요. 저 마르킹 쪽이죠, 마르킹. 근데 신기하긴 하네. 이게 뭐가 비싸 이게 조비 자리야. 또 봐요.
Tá aí, gente, para vocês, essas cabrinhas se confrontando. Que interessante, né? É a reiteração de um cerimonial que baliza, né, o afeto, baliza a expectativa das pessoas, marca o meio-dia e agora se retira, as cabrinhas voltam, é meio-dia. Hoje é dia 8, Lari? 7 de janeiro de 2026, Viagens de Vassoler. Tá aí, ó, pra vocês, esse cerimonial das cabrinhas ao meio-dia aqui em Poznan, Polônia. E vamos caminhar agora, ó. Olha lá, ficaram ali as cabrinhas, ó, estão se retirando em frente a esse lindíssimo edifício. Vejam só, vai se fechar agora, ó. Vai se fechar com porta e guarnece as cabrinhas, ó. O edifício está aqui. E, gente, para vocês aqui, ó, nós vamos singrar a praça. Vejam só. O Carlos chegou a fazer a observação, né, de que a praça não é pequena, mas é que colocaram justamente esse edifício da Câmara Municipal aqui de Poznan no meio da praça, né? Em Cracóvia, como vocês podem se lembrar, a Larissa já foi para Cracóvia, eu inclusive já estive em Cracóvia com o nosso querido Carlos Goriel, para o curso Viagem com Vassoler pela Europa Centro-Oriental. Existe um grande mercado, existe no seio da praça existe um grande mercado central. Vamos mostrar para vocês aqui, ó, as casas coloridas, cada uma com seus símbolos familiares, sua especificidade. Então, ó, nós temos aqui, ó, a marca do marido e da esposa, ó, os nobres que aqui viviam. Vejam aqui, ó, o ringue de patinação que foi montado para o pessoal brincar aqui no coração da cidade velha de Poznan, ó. E essas casas, ó, cada uma com a sua peculiaridade de cores. Tá aqui, ó, para vocês. Olha que bonito, a gente tá agora sim, ó. A luz do sol tava batendo diretamente aqui no meu rosto, acho que tava pegando frontalmente na câmera, ó. Olha que bonito, gente. Cuidadinhas, é muito bonito quando se preserva o patrimônio histórico dessa maneira, ó. E o que é que nós temos aqui, ó? Muitos restaurantes aqui na praça, ó. Tem um vinho típico, talvez, aqui da região, né, ó. Ó, vai ter escultura das cabras aqui já já, gente. Vejam só. Vou mostrando a vocês, ó, esses formatos diversos dos edifícios arquitetônicos. E aqui, ó, uma fonte que pelo inverno, né, não está em funcionamento, senão se congelaria tudo, ó. Veja só, o cara com uma harpa, a figura mitológica com a sua harpa. Vejam só. Bonita imagem. Sobretudo se nós pegarmos aqui, ó, essa imagem, ó, com a torre da Câmara Municipal ao fundo, ó, fica uma bela foto aqui, Lari. Esse ser com a harpa aqui, ó, com a torre da Câmara Municipal ao fundo. Fizeram aqui também uma espécie de moinho, ó, com figuras, ícones religiosos. Então isso, gente, é muito comum aqui em todas as... Ó, Museu Arqueológico de Poznan tá por ali, ó. Isso é muito comum. Vocês vão encontrar isso nessas cidades históricas da Polônia, como vocês já têm visto. Uma praça... Vejam, se vocês lerem Raízes do Brasil, do historiador pai do Chico Buarque de Holanda, o Sérgio Buarque de Holanda, estava comentando isso com o Carlos aqui. O que o Sérgio diz nesse livro? As cidades coloniais portuguesas e espanholas no nosso continente, na América do Sul, elas eram formadas em função da igreja, do prédio administrativo, da praça central, e daí se espalhavam. Aqui, como entreposto comercial, a gente está falando da Polônia. Vejam, a Polônia, ó, o Carlos está aqui, ó. A Polônia é um país da Europa do Leste, pendendo já no seu oeste para a Europa Central. Então a Polônia, se vocês pegarem a localização geográfica da Polônia, a Polônia é um país de entrecruzamento comercial.
E foi, não à toa, por causa disso, tem a tragédia encravada no seu coração histórico. Por quê? Por ser um entreposto de cruzamento, vários impérios disputaram a Polônia e no fim do século XVIII dividiram entre si a Polônia. Eu já falei para vocês que a Prússia, o Império Austro-Húngaro e o Império Czarista dividiram a Polônia, né? Então, por causa disso, vocês vão sempre encontrar na estrutura histórico-arquitetônica do centro, nós temos a praça, que é a Rynek Główny, em cada, se eu estou pronunciando, Rynek, aí seria Rynek Główny, Rynek Główny, Główny. A praça central do mercado, gente, eu não falo polonês, tá aqui, ó, o nosso polaco tá aqui, Carlos Gorial. Seria Rynek Główny. Rynek. Mas esse Y aí no meio da palavra, aí seria E ou seria I? O som. Rynek Główny. E aí a praça, ela trazia, gente, nós tínhamos aqui mercados. Hoje os Estados Unidos estão querendo barrar as novas rotas das sedas chinesas, né? É isso que eles querem fazer? E tem um grande intelectual à frente dos Estados Unidos, né? O grande intelectual, o Carlos, tem uma admiração. Vou falar isso, o Carlos vai querer me matar. Falar que tem uma admiração intelectual pelo Donald Trump, o Carlos vai falar o Fábio. Absolutamente, né? Faz-me lembrar aquele casal do Bonnie and Clyde. Nossa. Aliás, deixa eu falar, já que eu aqui falar para o Carlos, para a Larissa e para vocês. Eu estava conversando com o Carlos agora. Neste momento, os Estados Unidos estão fazendo... O Trump, infelizmente, a autoridade máxima dos Estados Unidos, está dizendo que a Groenlândia precisa ser dos Estados Unidos por razões de segurança nacional. Uma rápida historicização. Eu vou dar uma aula sobre isso no meu canal do YouTube, mas uma rápida historicização. Não é o Trump, apesar de ser esse imbecil que infelizmente nós temos o desprazer de ver em cadeia mundial de mídia, né? Porque a população dos Estados Unidos teve o desplante de votar nesse cidadão, nessa náusea. No fim da Segunda Guerra, o Harry Truman, que era o presidente dos Estados Unidos, queria a Groenlândia para si, tá? E, vamos dizer assim, os Estados Unidos, que a gente sabe que são muito democráticos, que são assim de uma cordialidade, não gostam de guerra, não gostam de belicismo, os Estados Unidos disseram o seguinte: a gente oferece um dinheiro para comprar da Dinamarca a Groenlândia. Não chegaram a um acordo, mas não é à toa, e o Carlos, já como piloto, pousou numa base aérea americana na Groenlândia. Aquela base foi empurrada goela abaixo da Groenlândia. Tem base dos Estados Unidos por lá. E por que isso hoje, gente? Por causa do Polo Norte. Agora, com o descongelamento dos mares, os Estados Unidos consideram que ali é uma cabeça de ponte para uma disputa com relação a gás, petróleo, terras raras, quaisquer minerais que haja por lá. O que acontece, gente? O Trump ou vai tomar a Groenlândia ou eventualmente vai coagir a Dinamarca a vender a ilha para os Estados Unidos. Só que a coisa está séria, porque existe uma posição independentista na Groenlândia. 6% da população querem, só 6, querem aderir aos Estados Unidos. A maioria não quer nem os Estados Unidos e nem a Dinamarca. Só que o que pode acontecer? A Dinamarca faz parte da OTAN. Agora eu vou perguntar para um português aqui. Carlos, se os Estados Unidos tomam a Ilha da Madeira, você confia nos Estados Unidos para defender a Europa Ocidental? A OTAN desaparece. Racha a OTAN. E, aliás, foi exatamente o que a Ursula von der Leyen, se eu não me engano, disse ontem. Ela falou, se os Estados Unidos... Vejam, declaração de uma liderança europeia. Não sou eu que estou dizendo isso, é uma liderança europeia. Se os Estados Unidos tomarem a Groenlândia, acabou a ordem mundial do pós-Segunda Guerra Mundial. Vocês estão vendo a gravidade do que está acontecendo aqui na Europa nesse momento. Tá? Por causa desse tresloucado chamado Donald Trump. Ô Carlos, vou te falar uma coisa. Você sabe o que alguns intelectuais chineses estão dizendo sobre o Donald Trump?
é uma consideração interessante. Eu falei já para Larissa isso. Mikhail Gorbachev esteve para a União Soviética, apagando as luzes da União Soviética, assim como Donald Trump está para os Estados Unidos hoje, apagando as luzes. Porque uma pessoa semiletrada, sob todos os aspectos, não tem qualquer conhecimento geopolítico. Gente, nós já tivemos Franklin Delano Roosevelt na presidência dos Estados Unidos. Aí é outra história. Posso ter reservas políticas com relação a ele, mas é uma outra história. Tenho muitas reservas políticas com relação a Vladimir Putin, mas vocês nunca vão me ouvir dizer que o Putin é um imbecil. É um ignorante, muito pelo contrário. É uma figura, em termos do Maquiavel, muito preparada para ser estadista na Rússia. Posso não concordar com suas posições. Então tá aí, gente. Por isso a Polônia, volto ao assunto, né? Por isso aqui vocês veem, nessa praça, o mercado central. E o que se trocava aqui? Se trocavam as mais diversas mercadorias. E vocês vão me perguntar, Flávio, só na Polônia? Gente, toda essa região, do Báltico até o Mar Negro, que o Carlos revelou para nós ser uma região cobiçada pelo pan-eslavismo polonês, até o Józef Pilsudski, sobre quem a gente falou no vídeo anterior das viagens de Vassoler, queria essa região toda para a Polônia. Essa região, gente, olha só, do Mar Báltico ao Mar Negro, da Europa do Leste para a Europa Ocidental, da Ásia para a Europa, é um entrecruzamento. É um entrecruzamento. Então, por isso, toda a região, você tem a região central, o prédio da prefeitura, o Ratusz, que era ao mesmo tempo o prédio da prefeitura e o prédio da administração. Você tem, ó, ali a torre da Câmara Municipal. Você tem a igreja, né? E você tem o mercado propriamente dito. E detalhe, o bisavô meu e da Larissa, né? A Larissa tá aqui comigo. O nosso bisavô David Vatsoler nasceu em 1877 na cidade de Salgareda, que fica a 1h30 de Veneza, né? Como ele nasceu após a separação entre igreja e Estado na Itália, eu fui até o Ufficio di Stato Civile. Quer dizer, fui não, né? Depois eu fui, fiz até o vídeo das viagens de Vassoler mostrando isso. Mas eu requisitei junto ao Ufficio di Stato Civile, né? Para que fosse enviada o certificato de nascita. Só que se meu bisavô tivesse nascido antes, onde é que eu ia pedir o certificado? Na igreja, como em Portugal. Aliás, lá em Braga, o que nós temos em Braga? Nós temos uma linda praça ali na cidade de Braga, em Portugal, onde eu morei por 3 anos. Você tem o prédio administrativo da prefeitura. O que é que tem ao lado do prédio? Uma linda igreja. Uma linda igreja. Então isso era uma coisa comum na Europa. Não havia separação entre Estado e igreja. Vassoler, quando é que começa a separação aqui na Europa, se espraiando por boa parte do mundo, ao menos teoricamente? Quando é que começa modernamente a separação em Estado e Igreja? É um dos grandes legados, se não for o maior legado da Revolução Francesa. É a laicidade do Estado. E por laicidade, eu não estou dizendo a abolição das religiões, eu estou dizendo que é a abolição da paixão religiosa por parte do Estado. Inclusive o Estado soviético não era laico. Tinha uma religião. Qual era a religião do Estado soviético? O ateísmo, né? Então eles, olha que coisa maravilhosa que a gente vê aqui, ó. Mais uma estátua aqui, parece estar o Netuno, ó. Olha só, interessante aqui para vocês. Gente, mas são predinhos aqui maravilhosos que vocês podem ver aqui, ó. Alguns em reforma, ó. Tem até um aqui que tá meio deteriorado. Vocês têm aqui a figura do Netuno. Olha lá, é o mesmo estilo. Quando a gente olha de longe, é um estilo parecido até com o mercado central, com a cúpula do mercado central de Cracóvia, aliás, de Varsóvia não, de Cracóvia, né, ó? Olha aqui pra vocês, gente, que coisa maravilhosa, que delicadeza. Por aqui, a gente vai, eu vou voltar a Cracóvia, aí infelizmente não estarei em tão boa companhia quanto agora, já não estarei com a Larissa e nesse momento não estarei com o Carlos. Mas é importante dizer então, ó, que aqui, gente,
Ah, e outra coisa importante, porque a Praça Vermelha lá em Moscou, ela também era um local de comércio. Só que tem mais. Aqui, o que se fazia para dar o exemplo para os cidadãos, hein, gente? O que se fazia? Aconteciam muitas execuções na Praça Vermelha. Aliás, muitos historiadores da Rússia dizem, é Praça Vermelha, porque o vermelho é a cor da ortodoxia cristã russa, mas vermelho é a cor do sangue que rolava ali na Praça Vermelha. Então tá aqui, ó. Imaginem o burburinho, imaginem o cheiro dos cavalos aqui, ó, que as pessoas nem sentiam mais, porque automatizavam esse cheiro dos cavalos. Imaginem aqui o burburinho das várias mercadorias. Imaginem também uma coisa maravilhosa nesse centro, o entrecruzamento das línguas, gente. Essa região da Europa, ela é uma região, justamente por ser uma região de entrecruzamento comercial, é uma região de múltiplas nacionalidades. Poloneses, ciganos, judeus, croatas, sérvios, bósnios, húngaros, romenos, ucranianos, otomanos. Aqui na Polônia não, mas quando nós descemos mais ali para os Balcãs, quando nós vamos bem para o sudeste da Europa, ali a gente tem o Islã, gente. A gente tem o Islã. Olha aí, os alunos passando. Hello. Hello. How are you doing? How are you doing? Como que fala Kak de lá? Como é que fala? Como é que fala how are you? Yakshon Mash. Aí, ó. Tentei falar para eles aqui. Ah, o que é isso aqui, ó? Parece... Ah lá, o museu. Aqui o museu... olha só. O museu aqui, inclusive se passando pouco depois, ó, da Primeira Guerra Mundial, ó. Olha só. Museu Powstania, Museu do Levante, já entendi. Esse aqui é um museu de uma batalha para a Polônia se tornar independente, exatamente, pós Primeira Guerra Mundial. Vamos contar aqui para vocês o seguinte, ó. Vamos lá. Vamos lá, isso é importante. O nosso avô, Władysław Woźniak, que é o nosso avô. Ele nasceu quando não existia a Polônia. O nosso avô nasceu em 1913. Eu até, falando a verdade, bom, eu não entendo nada da questão da cidadania polonesa, mas eu não sei se tribunais aqui na Polônia aceitarão a nacionalidade, porque a Polônia só se formou após a Primeira Guerra Mundial. Entre 1795 e 1918, não existia a Polônia, ela estava diluída entre 3 impérios. Os 3 acabaram com o fim da Primeira Guerra Mundial. Aliás, 4, porque além do austro-húngaro, além do prussiano e além do tsarista, acabou o Império Otomano na Primeira Guerra Mundial. No meio da Primeira Guerra Mundial, o otomano acabou também. Seu avô deveria estar na parte austro-húngara. Exatamente, estava ali na parte. Então, Carlos, na verdade, olha só, é uma coisa curiosa. Na verdade, Carlos, ele estava na cidade de Tarnopol, que é Ternópil hoje na Ucrânia, e ali ele, por exemplo, falava ucraino e falava polonês. Foi um primo nosso, Glauco, que me contou que ele falava ucraino, que ele falava, eu também falo ucraino. Então havia judeus, havia russos, ucranianos, poloneses, e Ternópil, como eu vi com o Carlos quando a gente estava pensando em ir para a Ucrânia, não está muito longe da região da Volínia, onde houve conflitos terríveis entre nacionalistas ucranianos e poloneses na Segunda Guerra Mundial. A contento a gente fala sobre isso. Então, olha só, no final da Segunda Guerra, essa região que era a Polônia até então, passou a ser Ucrânia soviética, passou a ser parte da União Soviética. Então tá aqui, ó, essas batalhas, ó, vocês veem. Ó, isso, então, da independência, por quê? Porque o que aconteceu? A Polônia, então, se formou. E como o Carlos nos explicou, então vamos lá. Nesse ano, ó, olha aqui. Aqui nós temos 1918 e 1919. O que está acontecendo na região do antigo Império Russo?
está acontecendo a Guerra Civil, que se seguiu à Revolução Russa. O Exército Vermelho, liderado pelo Lev Trotsky, grande fundador do Exército Vermelho, a União Soviética... É que não existia União Soviética. A União Soviética só existe em 1922. Depois que os bolcheviques, o Exército Vermelho, derrota todos os invasores, inclusive forças polonesas, e aí forma a União Soviética. Mas vejam só, eles ganharam tantos territórios, eles conseguiram avançar tanto, que quiseram retomar territórios outrora poloneses. E chegaram até Warszava, que era uma cidade, inclusive, pertencente ao Império Tsarista. E aí aconteceu aquela batalha de que o nosso querido Carlos Gorial falou no vídeo passado, que foi a Bitva Warszawy. Em 1920. Tá aí, ó. E heroicamente, os poloneses resistiram bravamente e os bolcheviques perderam essa batalha para a Polônia. Então a Polônia se forma. Então aqui você tem o ano da independência, mas depois aqui, ó, de 18 e 19 ainda havia batalhas, né? 18 e 19 é quando as potências regionais começam, digamos, a não conseguir manter o status da região. Portanto, 18 e 19 acaba por ser... É quando estamos na Primeira Guerra Mundial, no fim, na Primeira Guerra, e a Rússia retira. E quando retira, enfraquece todo... O que acontece? O Lenin, que havia liderado a Revolução Russa de outubro, porque houve duas revoluções na Rússia em 17. O fevereiro derrubou a monarquia czarista, a autocracia, e outubro. O Lenin, quando chegou ao poder, fez um acordo de paz com a Alemanha. Só que como ele recebeu a paz goela abaixo, a Rússia revolucionária, herdeira do czarismo, no sentido de herdar o poder, perde um monte de território, mas um monte de território, né, do leste europeu. Depois vão lutar. Então vocês podem dizer, Vassoler quer dizer então que o Stalin, no fim da Segunda Guerra, redimiu os czares? Ele reconquistou territórios e expandiu por territórios que não eram nem da Rússia czarista. Eu vou dizer uma coisa para vocês, o Carlos vai gostar dessa, porque o Carlos gosta muito de história também, que é a seguinte: chegaram para o Stalin, os americanos e franceses chegaram para o Stalin no fim da Segunda Guerra, né? E falaram, não, os americanos e ingleses chegaram para o Stalin no fim da Segunda Guerra. Os franceses não lutaram nada. Você vai falar para os russos dos franceses, eles falam, os franceses simplesmente entregaram os pontos, viraram uma colônia da Alemanha, não quiseram lutar na Segunda Guerra. Aí chegaram para o Stalin e falaram assim, o Carlos vai gostar dessa anedota. E aí, Stalin, você tá feliz? Pô, tropas do Exército Vermelho na Alemanha? Aí o Stalin cofia o bigode assim, fuma o seu cachimbo, fala, as tropas do Exército Vermelho estão na Alemanha, mas os cavalos do Alexandre I estavam em Paris. Essa anedota, por quê? O que quer dizer os cavalos do Alexandre I? Porque o czar Alexandre I, que derrotou ninguém mais, ninguém menos que Napoleão Bonaparte, leiam Guerra e Paz do Tolstói. Carlos Gorial fez o curso da Universidade Virtual do Vassoler do Guerra e Paz. O Napoleão foi derrotado pelo Alexandre I e a Rússia chegou até Paris para derrubar, né, de vez as forças napoleônicas e depois estabeleceu o Concílio de Viena, que foi a concertação de todas as monarquias reacionárias. A Rússia tinha ali, em termos do czarismo, o maior prestígio internacional do czarismo foi a derrota da Grande Armée, do grande exército francês. Então tá aí, gente, uma contextualização histórica para vocês. E aí, a Larissa quer fazer uma pergunta, vamos lá. Essa independência da Polônia está permeada com a história da Primeira Guerra? Claro. Totalmente. Não, porque o que acontece? Na Primeira Guerra nós temos impérios belicosos se batendo. Por exemplo, você tem... Vamos fazer aqui um mapa pra gente. Nós estivemos em Sarajevo, a Larissa esteve comigo. Naquelas esquinas, ó, no cruzamento da rua Miliar, agora eu não me lembro, Bom, eu não me lembro do nome. Peguem o vídeo das viagens de Vassoler de Sarajevo
e vai ter a esquina famosa onde o Gavrilo Princip, que é um jovem anarquista de 17 anos, se eu não me engano na época, ele mata a tiros o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, e sua esposa Sofia. Então vamos ver. O cara é o herdeiro ao trono do Império Austro-Húngaro. Por que esse anarquista matou o príncipe do Império Austro-Húngaro? Ele matou porque ele esperava, numa união com os sérvios nacionalistas, ele que era um anarquista, que o poder dominante ali da Iugoslávia fosse expulso. Ele queria, na verdade, que os eslavos do sul governassem a si próprios. Os sérvios estavam interessados numa monarquia dominada por Belgrado. Anarquistas e monarquistas fizeram uma aliança contra o... quer dizer, olha que aliança. A extrema-direita e a extrema-esquerda, tendo um inimigo comum, se aliaram. O que aconteceu? Quando a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, a Rússia, que é cristã ortodoxa, como a Sérvia, declara guerra à Áustria-Hungria. A Alemanha entra nessa guerra ao lado da Áustria-Hungria, afinal tem uma germanidade comum. Aí tem uma batalha da Alemanha na fronte oriental e a França e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha. Como a Polônia não existe naquele momento histórico e quer existir, a Polônia, os nacionalistas poloneses entendem que só podem surgir a partir dos escombros dos impérios internacionais. Então é isso. A existência da Polônia vem do esfacelamento desses impérios. Eu tô lembrando que a tia Suzana contou que o pai da avó Ana tomou um tiro de chumbo, lembra, no ouvido? Que eu te contei? Ele lutou na Primeira Guerra? Então, e aí, fazendo as contas, ela falou, será que foi na Primeira Guerra? Será que foi também na Independência? Sim, bom, não sei de qual batalha. Ela falou que ele ficou surdo, lembra? Mas olha, é muito possível. A Primeira Guerra Mundial é o primeiro grande conflito em que as tecnologias mais modernas são testadas. Aí você tem gás, tem a guerra do gás. Ó o Carlos quer falar alguma coisa. Só ia dizer que a primeira guerra que teve informação em tempo real foi na Crimeia. Aí no século XIX, meados do século XIX. Com telégrafo e jornalistas presentes. Agora, com aviões, com essas tecnologias de disparo modernos, com a guerra de trincheiras escavadas para fugir das bombas, que eram disparos. Imagina, esse céu maravilhoso aqui que vocês estão vendo, ó, lindo, hoje de paz, ou não sei até quando de paz, esse céu aqui estava rasgado por artilharia, né? Então, o que acontece? Agora a gente consegue entender. Por que é difícil a sina da Polônia, da Bielorrússia, da Ucrânia, dos países bálticos? Porque eles são países de cruzamento. E tem uma coisa ali. Você sabe que na história das guerras, a conjuminação entre economia e geografia é muito importante. Por exemplo, o que eu posso dizer aqui a vocês? Por que o norte da Itália floresceu economicamente, enquanto o sul não floresceu? Essa é uma discussão que se faz na Itália. Quando você pega os rios caudalosos que ajudaram a escoar a produção, e lá na antiguidade... Gente, não é à toa que as primeiras civilizações são civilizações hidráulicas. Gente, se você tem poucos recursos, o que sedentariza uma população? A agricultura. E a agricultura precisa do quê? O deus da chuva? Pode até ser, mas precisa de água, né? Então você fica ao largo dos rios. O norte da Itália é todo povoado por grandes rios e o sul não. E essa foi uma dimensão de formação econômica diferencial. O que isso implica aqui com o leste europeu? A gente viu na estrada, vocês viram grandes montanhas na estrada? Não, vocês viram ali planícies. Imagina, ó, o Carlos foi militar. E aí, Carlos, dá para avançar bem nas planícies com uma tropa, não? A infantaria vai que vai, né? 100 km por dia. Nossa, já pensou, minha Nossa Senhora? Meu Deus do céu, você avança, você toma tudo. Você toma simplesmente tudo. Então tá aí, gente, ó. A gente parou aqui, ó, só para mostrar para vocês essa imagem do museu, ó. Tá aqui para vocês, ó.
E é no prédio da prefeitura, em coligação com o prédio da prefeitura, olha só, que nós temos aqui o museu da batalha aqui, das batalhas de independência da Polônia. Então tá aqui, ó. Olha que praça maravilhosa para vocês, ó. Tá um dia muito bonito. A sensação, pelo menos a sensação térmica hoje, não é de temperatura negativa aqui em Poznań, na Polônia. Vejam só que eu vou mostrando a vocês. Olha só. E a gente imagina, né? Os cavalos aqui passando. Olha essa estrutura aqui do prédio da prefeitura coligado ao prédio do museu. Justamente para aqui, essa coligação não é apenas de arrimo. Porque nós temos aqui essa coligação arquitetônica, não é apenas um arrimo. Aqui é uma coligação umbilical. É como se houvesse um cordão umbilical entre o prédio da prefeitura e esse museu, formando aqui um todo da nação polonesa. Então, ó aqui o Carlos. Fala, Carlos. Estávamos só a sublinhar aquilo que tinha E sido dito. você sabe o que é interessante também? Olha, nós estávamos, a Larissa e eu, em Trakai, perto de Vilnius, na Lituânia. E vocês vão se lembrar, eu até contei no vídeo. Eu fui falar em russo com... A Larissa estava lá, eu fui falar em russo com dois rapazes que estavam ali, comemorando o Natal. Um deles se exaltou, falou, eu entendo russo, mas por que você está falando russo? Eu sou lituano. Tirou o moletom e mostrou uma camiseta com o símbolo pátrio da Lituânia. A Larissa se lembra. Aqui eu fui responder spasiba, obrigado, para um polonês. Não, niet, dziękuję. E por quê? Eu consigo entender. Porque é tanta dor por não poder existir a partir de si mesmo, sempre sob o tacão de impérios mais fortes e mais poderosos demograficamente, militarmente, até economicamente, que a vontade de existir. Por exemplo, deixa eu contar essa história para vocês aqui. Eu não posso dizer quem é, tá? Mas eu não posso dizer quem é. Entre 2013 e 2015, eu fui apresentador de um programa chamado Espaço Heráclito, num canal de internet do Brasil. Já era o prenúncio do meu canal do YouTube. Hoje eu não sabia a época, mas eu já estava treinando para ser alguém que trabalha com o audiovisual, como hoje. E num dos programas, eu fui entrevistar o filho de um grande artista brasileiro. Não vou falar o nome. Não vou falar o nome, seria antiético da minha parte. Quando ele chegou ao canal de televisão, a TV Geração Z, eu o apresentei pelo nome dele. E eu, por exemplo, eu cheguei pro Carlos, pra Larissa e falei, olha, esse aqui é fulano, nome dele é tal, filho de Beltrano. Ficou bravo. O cara chegou pra mim nos bastidores e falou pra mim assim, meu amigo, eu sou eu não sou meu pai. E falou pra mim assim, eu falei, então tá bom. Fomos para o programa. O Carlos acho que já sabe. Já tô imaginando. O Carlos, já contei essa história. Fomos para o programa, então se ele falou pra mim que ele não queria ser chamado de filho do pai dele, então eu falei com ele, discuti no programa e não mencionei que era filho do pai dele. Acabou o programa. E aí, meu amigo, gostou do programa? Gostou da discussão? Não, gostei muito. Mas por que você não falou que eu sou filho do meu pai? Então, mas piadas à parte, o que o cara falou no começo antes de entrar no programa é isso. Eu não sou, ele estava dizendo assim, eu não sou russo, eu sou polonês. Eu sou polonês, eu sou estoniano, eu sou letão, eu sou lituano, eu sou ucraniano. Vocês sabem como os ucranianos eram chamados pelo Império Tsarista? Pequenos russos. Ó, gente, o Carlos é português. Portugal colonizou o Brasil. Hoje o Brasil é uma nação autônoma. Eu tenho muito respeito por Portugal, mas eu não posso ser chamado de pequeno português, eu sou brasileiro. É isso. Então, a Polônia quer existir autonomamente. Aí vocês vão me perguntar, Vassoler, vai existir autonomamente? Bom, a gente falou agora há pouco do estilhaçamento da OTAN. Vocês entendem agora por que a Polônia gasta 5% do PIB com um exército? Porque ela sabe que vem chumbo grosso da Alemanha,
Tira os Estados Unidos aqui da Europa para ver o que a Alemanha vai fazer. E já está subindo a Alternative für Deutschland, que é o partido de extrema-direita. Os alemães de extrema-direita, se bobear muito, viu? A gente discutindo assim, os nazistas é que foram horrendos, e foram de fato. Mas vocês acham que não tem alemães, não estou falando de todos, mas que não tem alemães que continuam se achando superiores aos demais? O quê? E aí, se isso reforçar, esse Friedrich Merz está querendo ter o exército mais poderoso da Europa, os nacionalismos europeus podem começar a engolir uns aos outros se os Estados Unidos saírem daqui. Vocês veem o paradoxo? É uma coisa muito dura. Tá aí, ó. Então, estamos aqui apresentando para vocês esse lindo local que é a Praça do Mercado Central. Então, vocês viram aqui, gente. Sabe o que eu achei interessante? Num país tão católico quanto a Polônia, a gente tem 4 fontes nos 4 quadrados da praça com figuras pagãs. Olha, Carlos, não é curioso, Carlos? É curioso, né? Tá aí pra você. Ó, Lari, ó. Olha como reverbera a minha voz aqui nessa praça, ó. Agora vocês imaginam. Carlos, imagina um mercado aqui, o pessoal gritando: uva! Tecidos, compre aqui! Tá aí, ó. Pra vocês, nas viagens de Vassoleiro, ó. Esse guerreiro, ó, parece até Marte. Vejam só, com uma lança, vejam vocês. E olha só, não é à toa, né, gente? Nós temos aqui atrás o prédio do quê? Da prefeitura. Que está coligado umbilicalmente com o Museu de Independência da Polônia. E qual é a estátua que nós temos aqui? A estátua bélica, com a lança. Tá aqui, ó. Para forjar a identidade. Tá aí, gente, olha que bonito. Gente, o que eu tô vendo aqui que tá, gente, tá tudo fechado, hein? Os restaurantes estão abertos? Parece estão abertos, tá bom. Parecia que tava tudo fechado, ó. Tá aí para vocês, ó. Nas viagens de Vassoler. Esse prédio, ó. Então, Vassoler, Lari, a gente vai encontrar algo. Os prédios de Wrocław são maiores, mas são parecidos aqui. A praça é muito parecida com essa, tá? O estilo arquitetônico é muito parecido com isso. É muito lindo, né, Fia? Nossa. É muito bonito, né? Achei linda essa praça. Muito. Então é difícil, gente, porque assim, o que acontece? Carlos, eu vou até perguntar. Carlos, não sei se você vê isso nos jovens, mas conversando com os homens poloneses, que eu tô falando dos homens porque são aqueles que participam da guerra e fazem a guerra. Essa noção de nacionalismo na Polônia está muito incrustada com a noção de defesa da pátria e de fazer a guerra para defender a identidade polonesa. Você encontrou isso? Fortemente. Em todas as famílias e mesmo digamos, a educação, muita da educação está orientada para formar há liceus militares, há instituições que dão educação pública, mas com uma orientação militar. E as famílias aceitam isso perfeitamente, portanto. E por outro lado, são públicas, portanto, gratuitas. São gratuitas. O Carlos, eu fiquei sabendo, você pode até confirmar, que parece que os escolares estão tendo aula de tiro. Sim. Nossa. Gente, eu tô Sim, falando de escolares, hein? Sim. Eu diria, há uma preponderância de escolas, digamos, com uma orientação militar. Essas têm. Eu tenho um sobrinho que tem instrução militar. No fim, durante todo o liceu teve instrução militar. Portanto, isso é típico. Mas eu não tenho a certeza que isso se passa em todas as escolas. Tá, não, claro. As famílias estão 100% abertas portanto, enquanto que os pais, sei lá, as famílias portuguesas, de certa maneira não vão aceitar ou não aceitam que os seus filhos tenham educação uma militar ou que tenham
ou que vão para um instituto militar, aqui é perfeitamente normal. Agora veja, então vamos entender. Portugal está na outra ponta da Europa. Portugal não é um local de entrecruzamentos. Inclusive, Portugal foi a vanguarda das navegações, até por sua posição geográfica, mas não só por isso. Agora, a Polônia está no meio. A Polônia é o famoso crossroads, é encruzilhada. Então tá aí, gente. Olha como a geografia também tem um caráter determinante para a história de um país, né? Se nós tivéssemos grandes montanhas aqui, a Polônia poderia ter guarnições naturais, digamos assim. Mas não tem, né? Mas não tem. Então vamos lá, gente, ó. Mostrando aqui para vocês que lindo local nas viagens de Vassoler, ó. E o Papai Noel tá chegando ali, tá escalando aquela janela para levar os presentes. Vejam aqui para vocês. Ó, fizeram uma ruazinha aqui, ó, com decoração pitoresca. Aí, ó, o túnel do Natal. E hoje, gente, tem restaurantes do mundo todo, tem kebab, tem restaurante japonês, tem restaurante mexicano. Claro que eu sempre busco, né, os restaurantes próprios, né, dos países. Olha esse quadrante aqui, ó. E essas pedras, na verdade, essa fachada do prédio mimetiza as pedras que não foram aplicadas a esse edifício municipal. Tá aí para vocês, ó, nas viagens de Vassoler. Nós demos a volta completa nessa linda praça. Vamos terminar essa tomada, primeira em Poznan, né? Não a primeira aqui desse vídeo. Vamos terminar essa tomada mostrando a vocês, ó, mais uma vez. Olha aí, gente. Uma fonte, ó, essa fonte aqui, ó, tá um sol bonito, tá um sol vivaz. Olha que fonte bonita, mais uma pagã aqui, com a visão desse maravilhoso edifício, lindíssimo, século XVI. A Larissa e o Carlos obtiveram as respostas, né? Tá ali nesse primeiro relógio, 1782, que foi o primeiro ano de restauração do edifício. Depois 1948. Opa! Nossa senhora, o cara passou atrás de mim. Nossa volta demorou 1 hora. Não, não, na verdade é 15 para 1. 45 minutos fizemos a volta, ó. E depois, né, por que 1948? Aí é fácil deduzir. 1948, 3 anos após o término da Segunda Guerra Mundial. Essa cidade, infelizmente, pode ter sido muito avariada também. Inclusive, Carlos, eu fiquei sabendo que de Berlim a Poznan são 3 horas. De Berlim... Tava vendo que não tá longe, que nós estamos relativamente perto aqui da fronteira. Quanto tempo, Fê? Vamos ver se a Larissa consegue aqui também. Hoje, gente, é uma maravilha, a gente tem acesso a informações em tempo real, com aí a internet, né, portátil, e a distância até a fronteira da Alemanha. Tá muito perto aqui da Alemanha, e por isso vocês veem também essa influência tão forte. Ó, a pomba passou aí. Essa influência tão forte da Alemanha aqui. Está a 270 quilômetros. Olha só, 270 quilômetros apenas a cidade de Berlim, a fulgurante cosmopolita capital da Alemanha. Carlos Gorial já falou que está interessado em ir comigo para cidades da antiga Deutsche Demokratische Republik, a DDR, cidades da Alemanha. Carlos fará a gestão econômica da viagem para estar lá comigo na Alemanha Oriental. A gente dá risada, gente. Vocês não sabem que nós damos risada aqui nesses vídeos. E eu quero conhecer Dresden. Eu não conheço. O Carlos já lá esteve. Estive lá, mas não posso dizer que conheça, não é? Aliás, conheço mais de quem lá esteve do que propriamente da cidade. Quem lá esteve foi o Putin, não é? Exato. Foi lotado ali. E vocês sabem que o que se diz é que o Putin... O sol está bem no meu rosto aqui, gente. O que se diz é que o Putin não ascendeu mais para além de cargo médio na hierarquia do KGB,
porque ele teria sido identificado como um agente russo e por isso não podia fazer missões estrangeiras no Ocidente, né? Para saindo ali de Dresden. Tá aí para vocês. Esse é o périplo da Praça do Mercado. Continuemos aqui em Poznan, viagens de Vassoler. Vamos lá, pessoal. A gente se encaminha agora, singrando aqui paragens para além do centrinho histórico de Poznan. A gente se encaminha para a Basílica Católica de São Pedro e São Paulo. E tem toda uma historicidade profunda nesse local, porque foi o primeiro centro, o primeiro templo, a primeira igreja católica da Polônia, após a conversão do rei Mieszko, influenciado por sua esposa tcheca Dobrava. Também é importante, né? Às vezes essas conversões são contadas por questões pessoais, mas como nós podemos avaliar pela conversão do imperador romano Constantino ao cristianismo no século IV, né? É importante que nós falemos... Opa! Tá passando aqui uma ambulância ou um carro de bombeiros, ó, deixa eu ver. Vamos ver. Vai passar, uma ambulância. Havia uma população em massa se convertendo ao cristianismo e o Império Romano estava perdendo a arrecadação de impostos. Uma análise histórico-material da conversão do Constantino vai entrever interesses econômicos fundamentais. Vamos lá? Forças cristãs dominavam dimensões aqui na Europa do Leste. Olha aí, gente. E nós tivemos a conversão do rei polonês ao cristianismo católico, né? Vamos lá, gente. Para vocês, a gente se encaminha até essa Basílica de São Pedro e São Paulo e veremos a história da Polônia por aqui. Continuemos nas viagens de Vassoler, Poznan. E nesse primeiro vídeo, mais aspectos da história antiga. No próximo vídeo aqui em Poznan, nós mostraremos coisas relacionadas à Segunda Guerra Mundial, mais perto aqui, portanto, de nós no tempo histórico. E vocês veem, ó, a cidadezinha pacata, Larissa tomando seu iogurte, aí, ó. E vamos lá, gente. Olha, tem uma outra igreja lá bonita para vocês nas viagens de Vassoler. Continuemos Poznan na Polônia. Pessoal, a gente está atravessando aqui uma rua que combina alguns prédios estilo soviético, estilo Polônia socialista, com antiguidade, mas já dá para ver aqui ao fundo, entre esses dois prédios, a Basílica de São Pedro e São Paulo, a primeira igreja católica na Polônia. Essa é muito especial para nós das viagens de Vassoler. O primeiro, salvo engano, gente, o primeiro país, assim, cristão, e país, né, eu quero usar com cautela esse termo, porque há milênios, né, a noção de Estado-nação, que é uma noção moderna, filha da Revolução Francesa, não havia, mas a Armênia remonta como um dos locais, para além ali de Jerusalém, da Terra Santa, da Palestina, da Judéia, como o primeiro povoado cristão para além dos locais mais históricos, mais originais. Tanto é que existe um convento armênio, um monastério armênio, no coração de Jerusalém. Olha ali, nós estamos indo, eu vou mostrar a vocês. Nossa, esse predinho aqui, ó, eu não sei se soviético, se pós-soviético, mas olha, destoa muito, né, das edificações do centro histórico, e nós estamos indo agora, ó, em direção àquela igreja, ó, vocês podem ver ali ao fundo. Creio eu que a câmera está pegando um bom ângulo para vocês verem a Basílica de São Pedro e São Paulo, que combina características daqueles pórticos
do entrecruzamento entre posterior, né, entre o catolicismo e depois o protestantismo, uma dimensão gótica. E nós vamos para lá, ó. Vamos ver como é que a gente vai fazer para atravessar aqui. Aqui, a gente vai passar por cima do rio. Vai passar por uma ponte, então? Tá. Ah, por ali, ó. Vamos seguindo aqui. Né? Então é isso, gente. Vamos lá em direção à igreja. Viagens de Vassoler. Olha aqui, ó, homens trabalhando e a neve. A neve não está contribuindo muito, não. Lotou o buraco aí. Olha só, gente. Olha o que fizeram aqui a gambiarra. E esse, nossa, olha que descampadaço, todo nevado. Para vocês aqui nas viagens de Vassoler. Nós vamos passar por sobre esse rio aqui, ó, agora. Continuemos aqui. Viagens de Vassoler em direção à Basílica de São Pedro e São Paulo. Pedro e Paulo, né? O que foi, Fê? Tô só em dúvida se o pedestre vai por aqui. Ah, não pode? Por ali. Como? Vai por onde? Tá escrito, lê lá, você. Como é que eu vou? Olha aqui, ó. Não, você tá Ó, eu vou deduzindo tentar, essas eu vou tentar aqui, ó. Pies, eu tô entendendo que é pé, pedestre, ó. Certo? E esse, Kierunek, Rucho Pies, é caminho do pedestre? Sim, é caminho, como é que se chama? Recomendado. Ah, tá. Eu só consigo, dessa aqui eu só consigo Pies, porque em russo, Piskom, que é a pé. E o vaga eu sei que é atenção. Atenção, né? O vaga eu sei que é atenção. E eu aprendi essa palavra, o vaga, quando eu desci do trem de Cracóvia até Auschwitz pela primeira vez. Aqui, ó. Mas é ali por cima. Aqui, ó, tem uma escada. Tem? Ah, tem, filha? Você achou aí? Tem uma escada. Vamos ver. Olha aí, gente. Estamos caminhando. Olha lá a Basílica ali ao fundo, atrás, secundando a Larissa. Isso, ali a escada, ó. Só tomar cuidado aqui, ó. Vixe Maria. Vai escorregar aí, Larissa. Vamos lá, gente. Olha ali a Basílica. Vamos devagarzinho, que vai dar certo. Ah, não... Opa! Oi! Deus do céu, quase que eu escorrego aqui, mas foi. Foi. Tá aí, gente, ó, placas de neve também, ó, se movimentando no rio, ó. E a gente vai na direção ali da Basílica. Olha que bonita. Bonita imagem, né? Aquela placa de gelo devia passar lá no Toro. Ó, Toro, as placas são agentes do KGB que seguem o Carlos Gorial e o Vassoler desde Narva. Desde Narva, na Estônia. Ó, mas aí o que eles fizeram foi fechar. Eles fecharam o acesso pro rio agora aqui, ó. Que tem os homens trabalhando ali. Vamos lá, gente. Aí, ó. Não pode tomar... É Zakash, que é lei? Zakash é proibido. Proibido. Álcool. Em russo, zapreshayetsa, proíbe-se. Spojivania, o que é? Utilização? Parece exposição, né? Exposivania, alcoholo. É alcarola. Como é que é o genitivo? Alcarol. Com A no final. E aí colocaram U, ó. Isso aqui é o acusativo. Se for feminina alcarola, é a mesma coisa do russo. Lari, ó. Proibido, sei lá, expor álcool, utilizar álcool. Se for álcool, aqui, aí eles estão colocando o que é proibido, o predicativo do sujeito, utilizaram álcool e mudaram aqui a terminação para acompanhar a mudança sintática. Vamos lá então, gente. Continuemos viagens de Vassoler no coração de Poznan, na Polônia. Não é a primeira vez, né, no nosso périplo pela Polônia, que eu mostro a vocês belas tomadas fluviais nas viagens de Vassoler. Vocês têm aqui, ó, esse rio, o rio mais singelo, né? Ô Carlos, mas olha só, meu amigo, você sabe o que dá tristeza em mim, na Larissa, ver isso aqui? Não pela Polônia, eu fico feliz. Lari, pensa no Rio Tietê e no Rio Pinheiros. Podres.
Tudo poluído. Olha o rio limpinho, filho. Você vê alguma sujeira aqui? Nada. E Poznan é uma cidade com 500 mil pessoas. Olha como o rio tá limpinho. Que triste, né? Quantos projetos de despoluição do rio Tietê lá em São Paulo? Nada. Não despolui nada. Não muda nada. Depois o povo brasileiro fica niilista, fica descrente de qualquer transformação política, tá sabendo, perguntando por quê, né? Aí, ó. Pra vocês aqui, ó. Vamos lá, gente. Olha aí, ó. A igreja, se não tivesse essa placa aqui de construção, a gente ia ver o panorama completo. Mas vamos lá. Estamos chegando. Fique aqui com esse panorama bonito dessas placas de gelo no rio sobre Poznan. Viagens de Vassoler. Chegamos, gente. Aqui nós temos uma ilhota que o Carlos acabou de se informar. O rio por sobre o qual nós passamos é o rio Varta. E essa aqui, gente, ó, é a primeira igreja cristã, a primeira igreja católica da Polônia. Portanto, nós estamos aqui num local não só sagrado, como sumamente histórico na Polônia. Vamos lá? Gente, ela tem o nome, essa catedral, que eu estou mostrando a vocês, de Basílica Catedral de São Pedro e São Paulo. Se vocês forem ao Vaticano, que é uma cidade católica que fica no coração de Roma, aliás, não é só uma cidade, né? O Vaticano é um estado autônomo dentro da Itália. Nós temos o local mais sagrado dentro do Vaticano, que é a Praça de São Pedro, e na Praça de São Pedro fica a Basílica de São Pedro. Eu quero contar para vocês a história de São Pedro e São Paulo, mas antes de nós chegarmos à catedral propriamente dita, eu já estou vendo aqui muito bonito, nós temos aqui uma estátua, ó, vejam só, do Pontífice Karol. Aliás, não é, eu vou perguntar depois pro Carlos, é Karol mesmo, porque o O acho que não é acentuado. Karol Wojtyła. Tá aqui, ó, o Papa João Paulo II, que veio até Poznan justamente por ser a primeira cidade polonesa e também com a primeira igreja católica. Tá aqui, ó, prestou as suas homenagens. O Papa João Paulo II, a Polônia é um país sumamente católico, e eu quero mostrar a vocês agora, vamos lá, o terreno. Olha que lindo local, parece que tem uma igreja anexa, e aqui nós temos, olha que bela, eu não sei só se ela, gente, seria uma pena se nós não pudéssemos entrar na basílica. Ó, uma irmã. Dzień dobry. Dzień dobry. Открыто. Открыто. Ela não falou. Tá aí, ó. Eu não sei se vai estar aberto. Ô, gente, se tiver fechada. Será que tá fechada, gente? Será que tá fechada? Vamos ver. Parece que aqui é a porta principal. Olha que linda a catedral. Pra vocês aqui. Meu Deus do céu, que bonita. Imponente, maravilhosa, com duas torres, ó, que a gente encontra muitas vezes essa cor nas catedrais protestantes, por exemplo, na Alemanha. E é importante mencionar a vocês que Pedro e Paulo, Carlos está chegando aqui, ó, com algumas informações linguísticas, quiçá, não. Tá, achei que eu estava até pesquisando. Bom, aqui é o seguinte, ó. Quem foi Pedro? Pedro foi aquele que perguntou: Rabi, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele contra mim pecar? Até 7 vezes? E qual foi a resposta de Jesus Cristo? Em verdade vos digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quer dizer, o perdão
é a dimensão fundamental do cristianismo, segundo o próprio Jesus. Pedro foi aquele que disse que jamais trairia Jesus Cristo. Prestem atenção a isso. E Cristo anteviu que antes de o galo tocar 3 vezes, Pedro o trairia. E de fato, Pedro renegou Jesus. Pedro foi aquele sobre quem Jesus Cristo disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra soerguerei o meu reino. Sabe com quem Pedro se parece? Com todos e cada um de nós. Pedro é um ser humano falível, Pedro é um ser humano que tem bondade e durezas, como todas e todos nós. E eu acho muito sintomático que Jesus Cristo tenha escolhido Pedro, que foi aquele que no Monte das Oliveiras puxou um punhal para defender Jesus. E chegou a cortar a orelha, se eu não me engano, cortar a orelha de um soldado romano. Cristo depositou a mão na orelha do soldado para curá-la. Isso eu me lembro bem. Pedro era pescador em Cafarnaum. Larissa e eu, a Larissa que está aqui atrás do vídeo para vocês, está aqui conosco, nós fomos a Kfar Nahum, lá na Palestina, em Israel, e vimos a casinha humilde, que hoje é uma igrejinha de pedra no coração de Kfar Nahum, uma igrejinha cristã, e existe uma estátua do Pedro. E o Pedro era o quê? O Pedro era um humilde pescador. E ele passou a ser, Cristo falou para ele que ele não seria mais pescador de homens, mais de peixes, mas sim de homens, de mulheres, para que formasse a igreja cristã. E Paulo? Eu diria a vocês que o cristianismo, ele realmente deve muito a todos os apóstolos fundadores, ao Pedro, mas o Paulo é chamado de apóstolo dos gentios. Paulo tinha o nome de Shaul, era um doutor de teologia judaica, inclusive na sua história pessoal tinha a marca de perseguidor de cristãos, mas aí na estrada de Damasco, onde hoje é a Síria, teria visto Jesus Cristo que lhe dissera: Shaul, Shaul, por que me persegues? E aí aconteceu a conversão do Shaul, que se converteu a Paulo, deixou seu nome judaico original e, celibatariamente, confeccionando sua própria roupa e vivendo o seu trabalho, passou a pregar a palavra de Jesus Cristo. E se vocês forem até os vídeos, essa playlist das viagens de Vassoler, vocês vão encontrar um vídeo que eu fiz na igreja de São Paulo, fora dos muros. Por que fora dos muros? Fora dos muros de Roma, tem uma igreja em homenagem a Paulo, e lá fica o túmulo do Paulo. Paulo foi decapitado nos primeiros séculos ali da cristandade, ele viveu ainda depois da morte de Jesus Cristo, ele literalmente perdeu a cabeça em Roma, o mataram em Roma. E os gentios, gentil é a maneira pela qual os judeus identificam todos aqueles que não professam a religião judaica. E Paulo pregou para além da comunidade judaica original. Então tá aqui, gente, ó. Pedro e Paulo, se vocês forem ao Vaticano, se vocês forem à Basílica de São Pedro, vocês vão encontrar na Igreja Católica Primordial do Vaticano, na lista de papas, os 2 primeiros são Pedro e Paulo. Essa é a primeira igreja católica da Polônia. Portanto, Pedro e Paulo. Percebem, não? Tá aqui para vocês. E detalhes, tá? Só para terminar essa explanação histórico-religiosa relacionada, claro, ao cristianismo. Vocês sabem quem foi crucificado na Praça de São Pedro? E de ponta cabeça? Pedro. Você vê como a história dá voltas? É uma coisa impressionante. Pedro foi crucificado pelos romanos de ponta cabeça na Praça de São Pedro. Quando o Império Romano se cristianizou, a praça que o matou, onde ele foi morto, foi batizada com o nome dele. Está aqui a força da simbologia. Eu espero que essa linda e maravilhosa catedral esteja aberta. Creio... Ah, não, tá ali, ó. Isso, tá aqui. Ai, se Deus quiser, ó, se Deus quiser, estará aberta, porque eu quero muito entrar nessa catedral para mostrá-la a vocês aqui nas viagens de Vassoler.
Eu que sou um admirador... Ó, cuidado aqui, ó. Tá liso como sabão, hein? Eu que sou um admirador contumaz de arquitetura eclesiástica e gosto muito da história das religiões. Tá aí pra vocês, ó. E olha que bonito. Tem uma base, nós podemos, Carlos e Larissa, podemos até supor que a base original dessa igreja não era essa, porque por que que tem? Olha só, isso é importante, tá? Em várias igrejas aqui da Europa, a gente tem às vezes uma igreja com uma arquitetura barroca, gótica, depois barroca. Por que que isso acontece? Porque os arquitetos que faziam, que influenciavam os clérigos e monarcas que patrocinavam, né, as igrejas, mudavam ao longo dos séculos. E como era muito custoso construir e terminar as catedrais, a influência arquitetônica de uma escola passava, chegava uma outra, eles faziam verdadeiros ornitorrincos. O que é o ornitorrinco? É o mamífero que bota ovos. Eles combinavam estilos arquitetônicos. Vamos lá, gente, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Caminhando ao largo, nós vamos chegar aqui a... Tem muitas freiras aqui, ó. Parece que aqui é um monastério, ó. Parece que aqui é um monastério, porque tem várias irmãs. E estão entrando aqui, ó. Com certeza a gente vai poder entrar, graças a Deus. Tá aberta aqui a basílica. Então vamos lá. Vamos chegando aqui. Nas viagens de Vassoler. Olha a porta aqui, ó. Para vocês. Opa! Ui! Vamos entrando. Uma igreja mais escura, ó. Que beleza de igreja, meu Deus. Olha aqui, ó, que eu vou ler para vocês, ó. Catedral de Poznan. Sua história remonta ao início da cristandade na Polônia. Segunda metade do século IX. É a mais antiga catedral na Polônia e um monumento milenar da cultura cristã. A catedral foi levantada em honra da Basílica Menor pelo Papa João XXIII. Em junho de 1983, Papa do João XXIII, tá, gente? Foi um Papa no século XX, tá falando de anexos da construção, né? E em junho de 1983, recebeu em suas paredes de sucessor de São Pedro, do João XXIII, o João Paulo II. E vamos lá, gente. Então, nas viagens de Vassoler aqui, ó, essa igreja, vejam só, para vocês, que coisa formidável. Ela, diferentemente das outras igrejas que nós visitamos aqui na Polônia, ela não tem as paredes e as pilastras caiadas. Ela está aqui toda com tijolinhos. E nós temos aqui um formidável altar, ó, incrustado com ouro. Jesus Cristo ali ao centro. Que lindo local. Para vocês, nas viagens de Vassoler. Linda igreja, a primeira da cristandade. Imaginar, né? Olha o órgão, Larissa, com esse vitral maravilhoso ao centro. Meu Deus! É muito grande. Imaginem um concerto aqui com esse órgão. Para nós aqui nas viagens de Vassoler, isso é algo simplesmente fenomenal. Olhem só os vitrais. Nas viagens de Vassoler, ó. E a gente tem... tem umas esculturas. E a gente mostra, que eu quero mostrar aqui. Muitos reis, né, estruturam, né, as suas sepulturas em igrejas. A gente viu isso em vários locais da cristandade. E eu quero mostrar aqui ao largo as capelas, ó, alguns altares laterais.
Aí, mais uma sepultura. Realmente, aqui já de um clérigo, com esse chapéu, com essa mitra. Talvez um clérigo, um bispo, arcebispo aqui católico. Olhem só. E vejam, né? Vocês têm aqui, ó, uma figura crística abençoando, ó, um nobre com uma espada na mão, ó, para falar da história. Vejam a imantação entre poder espiritual, né, e poder temporal. Isso que eu vou mostrando a vocês, ó. A gente vai caminhando ao largo aqui dessa linda catedral. Imaginar, né, que esse é o primeiro centro católico da história da Polônia. É de arrepiar, né? Esse testemunha tangível da história ao estarmos aqui nas viagens de Vassoler. Tem uma catedral aqui lateral, onde nós podemos entrar, ó. Eu mostro aqui a vocês. Parece haver um confessionário aqui. Mais sepulturas, ó, de clérigos e de nobres, ó. Ali tá, vocês veem, né? O hábito religioso e a armadura militar. E olhem o altar ali, gente. Meu Deus. Olhem só. Ali tem um turíbulo para aspergir. Segura uma lâmpada, mas também para aspergir o incenso durante as celebrações. Olhem só. E nesses altares tem representações cosmoteológicas, né, de como seriam querubins, serafins no céu, o coração de Cristo ali em cima. Tá aí para vocês, gente. Vou mostrando, ó. Maria, uma representação de Maria ali ao centro. A igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém é toda pontuada com esses turíbulos que são comuns na ortodoxia cristã. Olhem só, coisa maravilhosa. E olha que interessante, ó. Quem quiser se confessar, espera a luzinha verde, ó. Tem a luz vermelha e a luz verde, ó. Aí, quer ver, ó? Larissa, vamos ver, ó. Se a Larissa entrar, ó, vamos ver, a luz verde e a luz vermelha ali, ó. Tem um robô Aí, ó, entra, vamos ver, ó. Fecha a porta, você vai ver, ó. Vai ficar a luz. Fecha a porta. Ué, será que... Tem que se ajudar. Ai, passou a vermelha? Não, passou a vermelha. Tinha passado? Ali, ó, quando vai confessar, fica a luzinha vermelha ali, ó. Olha lá, aqui o Carlos Gorjal, padre, vai ouvir a confissão. Aí, Carlos, pega a confissão da Larissa aí, ó. O Carlos vai pegar a confissão. Ô, Carlos, ouça as confissões da Larissa, tá vendo? Aí, ó. Ficou vermelho? Ficou uma parte, depois ficou a luzinha vermelha ali. Vamos ver aqui, ó. Olha só, gente. Para vocês aqui, eu vou contornando esse átrio, ó. Carlos, Kaplica capela. Do Sagrado Sacramento? Como que é sagrado? Nashesva. Sagrado Sviente, aqui Naisviente. Que Naisviente. É muito mais do que Ah, tá. Nossa, Naisviente. do Sacralíssimo Sacramento. Talvez. Vamos lá, gente. Aqui, ó. E a gente vem. E aqui, o curioso é que eu acho que a gente vai conseguir. Será que a gente vai conseguir contornar? Eu já fui a igrejas. Eu estou me lembrando de uma igreja no sul da França em que era possível chegar a câmaras traseiras em relação ao altar. Nossa, olha que local lindo, gente. Meu Deus. Olha o que eu vou mostrando aqui a vocês. Meu Deus. Não dá. Deixa eu ver. Está fechado. Será que para... O Carlos está vendo? Não, Carlos, eu acho que é contribuição, hein? Isso é contribuição. Isso é contribuição. Não é para poder entrar aqui, não. Olha só, gente. Aqui, ó.
Eu estou tentando entender. Ok. Olha, esse é um local para os clérigos. A gente vê ali uma cadeira de clérigo. E vocês têm, ó, olha isso. Ah, nossa, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. O Carlos fez uma contribuição. Fiat Lux e fez a luz. Com 5 slots aqui, slots, né? Olha que coisa maravilhosa, gente. E aí tem os vários santos, ó. Aqui em cima você tem vários santos. Jacek. Jacek é Tiago, Carlos? Jacek. Não sei. Iago é Iago, São Tiago, acho, creio eu. Ó. Olha que coisa maravilhosa, ó. Tá aí para vocês, ó. E Deus, uma representação. Olha, geral, eu nunca tinha visto uma representação de Deus fora a Capela Sistina. E aqui tem uma representação, ó. Olha aqui. Eu vou mostrando a vocês, ó, também. Lindo local nas viagens de Vassoler. Vejam só. E ali eu estou tentando ler. Vocês conseguem ler ali embaixo, ó? Quem são aqueles líderes ali, ó? Um tá de capacete, são 2 nobres, ó. Aqui é uma formação, por isso que eu falo, a gente tem aqui uma formação nessa sala que tá em cuja cúpula ficam os santos e fica a representação de Deus. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou mostrando a vocês. Nós temos uma batalha da Polônia. Então vocês entendam aqui que essa sala aqui, ela é uma sala ao mesmo tempo religiosa e nacional, para fundir o destino da Polônia ao destino da cristandade. E isso é muito representativo na história dos países. Por exemplo, a Rússia, gente, ela se considerava, enquanto eu mostro, eu vou contando a vocês, a Rússia se considerava, nas tradições mais eslavistas, a Terceira Roma, ou que faria o desígnio da Terceira Roma para retomar o centro da ortodoxia cristã, que havia sido Constantinopla, um centro caído para os muçulmanos, os otomanos, e restabelecer a dignidade da cristandade. Então, se nós estamos vendo uma batalha ali com flâmulas, olha ali, gente, olha, aquilo é muito importante. Ao lado das bandeiras de reinos da Polônia, tem uma bandeira de Maria com o menino Jesus. Isso era levado ao campo de batalha. Na história russa, está cheio de batalhas em que levam os ícones ortodoxos para abençoar as tropas. Aí, gente. E a representação de Deus, ó. Olha o Deus ali. Para vocês. E por que Deus está com os 3 dedos? Isso é muito claro para nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Vassoler, mas Pai, Filho e Espírito Santo sempre houve na história cristã? Não. Foi o imperador Constantino que fez as famosas, encomendou para os teólogos da igreja da época, século IV, no concílio de Niceia, se eu não me engano, 469, salvo engano, depois de Cristo, ele encomendou que os teólogos resolvessem a seguinte questão. Olha, eu vou mostrando a vocês aqui. Como é que nós vamos acreditar num Deus uno se os politeístas pagãos estão dizendo que Pai, Filho e Espírito Santo são 3 deuses? Estava rachando a cristandade. Tinha pagão que estava dizendo que o cristianismo era politeísta e os cristãos dizendo que só havia um Deus. O que os doutores da igreja, encomendados pelo Constantino, fizeram? Eles estabeleceram a trindade una. Na verdade é um Deus com 3 facetas de expressão. Aí estabeleceram a trindade una. Está aqui para vocês, gente. Nas viagens de Vassoler. E a Larissa está mostrando para nós, ó. São, na estátua tem o Mieszko primeiro e o Bolesław Chrobre, que é o filho. Então o Mieszko, que é o primeiro. Então aqui tem o primeiro governante histórico da Polônia. Prestem atenção. Isso é, agora apagaram a luz. If you put 5 watts, you turn on the lights. Então é o seguinte, ó. Ali você tem
o primeiro rei, o Mieszko, e o seu filho. Lembrem-se, deixa eu tirar aqui, ó, gente, agora apagou. Lembrem-se de que nós estamos, deixa eu só passar para cá, nós estamos numa igreja que se chama São Pedro e São Paulo. São os 2 primeiros papas da igreja. E, portanto, se nós estamos nessa igreja, olha que coisa importante que a Polônia fez. Assim como houve o primeiro papa e o segundo, Pedro e Paulo, aqui tem o Mieszko e o seu filho Bolesław, primeiro e segundo reis da Polônia. Tá aí para vocês. Carlos Cavalheiro colocando ali mais uma moeda para se acender a luz. Olha aí que bacana. E aí tem a luz acesa novamente. Coisa maravilhosa para nós das viagens de Vassoleiro. E a gente contorna aqui, ó, para vocês. Olha que bonito. Estamos contornando aqui a igreja. E vejam só. Aqui nós estamos ao largo do altar propriamente dito, ó. Para vocês. Olha só que bonito. Essa figura crística aqui. Cristo no Morro da Caveira, o Gólgota. E tá aí, gente. Mais aqui uma capela, ó, onde se podem rezar algumas missas. Olhem só. E aqui uma passagem dos evangelhos, né? Ó, vocês veem. Aqui a passagem que Jesus Cristo toca os olhos de um cego, ele volta a ver. Olhem só. E as pessoas comentando os milagres feitos por Jesus Cristo. Nossa, que bonita essa capela. Lari, que bonito. Meu Deus. E ali Cristo já ressurrecto. Vocês estão vendo aqui, ó. Olha essa imagem. Infelizmente, ali, ó, Cristo está abençoando alguém que sofre, talvez o Lázaro. Bonita capela aqui. Vamos lá, gente. Para vocês. E aqui, ó, nós temos... É uma igreja toda ramificada, ó, com várias capelas. Tem um subsolo. Eu até diria para vocês que eu já vi clérigos enterrados aqui, que pode haver catacumbas, né? Pode haver sepulturas de clérigos. E aqui, ó, se a gente vier para cá, ó, a gente vê o altar mais de perto. Deixa eu mostrar para vocês. Parte do altar aqui. Tá aí, gente. Nas viagens de Vassoler, essa bela igreja aqui de São Pedro e São Paulo, manjedoura do catolicismo, da cristandade aqui na Polônia. Para vocês. Continuemos aqui, ó. No coração da Polônia. Que belos vitrais ao fundo. Um púlpito. E a gente termina com a imagem formidável desse órgão em Poznan. É apenas o primeiro dia, é apenas o primeiro vídeo aqui em Poznan. Temos outros para contarmos mais histórias para vocês. Continuemos viagens de Vassoler no coração da Polônia, Poznan. Pessoal, ó, o nosso querido Carlos Gorjal estava conversando com a Larissa, os dois aqui, e o Carlos começou a dizer coisas interessantes sobre a questão das igrejas aqui na Polônia, da prática das igrejas. Conta para nós, Carlos. Eu fiquei espantado. Eu não sei, já não sei quando é que vim a primeira vez à Polónia, mas cheguei à Polónia de carro, a uma cidade da Polónia, foi Cracóvia. Vinha de Viena, por volta de, sei lá, 7, 8 horas eu não via ninguém na rua. Passei por uma igreja, espreitei,
com alguma curiosidade de ver uma igreja aberta àquela hora e estava absolutamente cheia de cristãos, portanto, num serviço. Entretanto, percorri a cidade, algumas ruas da cidade, onde havia outras igrejas também cheias, portanto, com serviços 7 da noite, portanto, uma coisa muito curiosa. Bem, isso reflete, de facto, a forma como eles, as práticas que têm neste domínio, portanto, da religião cristã. Outra questão interessante é que estávamos aqui a comentar, que é que não há domingo sem uma determinada sopa, que se chama rosso, não é russo. Sopa do quê? Sopa do quê? É uma sopa que com certeza vocês, as nossas avós, as nossas mães já fizeram e faziam, se calhar ao domingo também, que é uma sopa é uma canja de galinha. Certo, claro. Só que esta canja de galinha tem alguns elementos, Da bem... canja eu me lembro que ficava, era um tempero parecido com quinor. Não sei se em Portugal tem o quinor. Sim, o quinor. Isso. Sim, o quinor. Bem, esta não tem quinor, não. Mas vale a pena provar, porque tem um vegetal. E a canja vinha coxa de frango muitas vezes? Vem porções de frango, tem massa, tem massa. De arroz. Isso, na canja brasileira tinha arroz. E na portuguesa também, tem uma massa muito fininha, mas muito saborosa, e por sua vez tem um vegetal que eu não sei qual é, mas que dá um sabor muito bom. E o curioso é que o Carlos falou que essa é uma sopa que os poloneses tradicionalmente gostam de comer aos domingos. Pois, eles dizem mesmo, não há domingo. Sim, o quê? não há essa sopa, então hoje não é domingo. E aí eu fiquei curiosa, falei, quero experimentar essa sopa. E aí a gente começou a procurar um restaurante aqui com um cardápio polonês, aí a gente foi lá, e sopas. Aí eu achei o nome, falei, essa daqui, Carlos, é essa mesmo, mas entre parênteses estava escrito Only on Sundays. Ou seja, realmente Tulka Niedziela. Tulka Niedziela. Niedziela é domingo. E Tulka. Tulka. Só os domingos, Tulka Niedziela. Tilko. Niedziela. Tak samo, ale to jest inny. Uma outra coisa interessante que reflete a forma como os polacos estão na religião cristã e que acontece hoje, talvez acontecia, enfim, com a nossa família há 50 anos, mas eu vejo um motorista de táxi passar em frente a uma igreja. Isso acontece no Brasil com os católicos, se persignar diante de uma igreja. Nossa mãe se persignava. Hoje, aqui, todo mundo faz isso. Muito. Eu não diria todos, claro. Mas mesmo jovens, mesmo... Hoje, claro, isso é uma pergunta que eu faço a você. Em Portugal, no Brasil, na França, eu só vi pessoas mais velhas nas igrejas. Certo. Aqui na Polônia, os jovens vão à igreja. Exatamente. Porque a Larissa aqui, ó, tá aqui do meu lado. Nossa. Nós vimos lá em Vilnius as professoras levando as crianças para a escola. Certo. Aqui na Polônia, o que você diria? Portanto, isso... faltava-me dizer isso. É que, de facto, os jovens... eu já vim assistir portanto, ao domingo, por vezes eu vou assistir para ouvir o órgão tocar, para ver o ritual. Lindo. E muitos jovens. Vem para cá que ele vai passar aqui, ó. Ele vai passar aqui pro...
não só crianças com os seus pais, como crianças com professores, como jovens de 15 anos, 20 anos, provavelmente Indo à igreja. universitários, por isso, enfim. É uma influência muito forte. Então, gente, olha, com todas essas explanações do Carlos, a gente vai voltar ali para o centro de Poznan para terminar esse vídeo aqui das viagens de Vassoler, esse primeiro vídeo aqui em Poznan, na Polônia. Continuemos. Pessoal, olha, eu havia dito na tomada anterior que terminaria esse vídeo das viagens de Vassoler no coração de Poznan, mas teremos outras oportunidades e eu achei por bem terminar esse primeiro vídeo mostrando a vocês mais uma vez e por fora aqui essa formidável Igreja de São Pedro e São Paulo. Muito obrigado a todas e a todos vocês que acompanharam mais esse vídeo das viagens de Vassoler. Eu peço que vocês deem aqui um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal, e a tecla Valeu, para vocês poderem fazer uma contribuição financeira. Mais e mais pessoas viajando com Vassoler, mais e mais pessoas dialogando com as viagens de Vassoler, com imagens dessa lindíssima e histórica Basílica de São Pedro e São Paulo no coração de Poznan, na Polônia. Nos veremos no próximo vídeo, aqui nesse lindo país de ancestralidade do meu pai, Tadeu, meu e da Larissa, o nosso pai Tadeu. Até a próxima. Tchau!